Todo mundo gosta quando é lançado aquele anime lindo, com traços detalhados, uma animação fluida, cheio de filtros 3D pra embelezar e deixar tudo mais rico e muito mais bonito. Tem anime que é tão bem feito que a galera assiste só por conta dos traços. Mas o contrário também acontece. Tem alguns animes que eles são discriminados porque ele tem uma animação tosca, estranha, e muita gente deixa de assistir histórias muito boas por preconceito ou por não querer dar uma chance pra algo que seja diferente. Hoje eu vou te mostrar 5 animes que são feios, mas que são muito bons e que você deveria dar uma chance logo depois da vinheta. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, meu nome é Edson e esse aqui é o Rato de Anime. E para você entender um pouco melhor, às vezes um anime tem um traço torto, meio esquisito, não porque o estúdio quer ser diferentinho e quer fazer uma parada revolucionária. Muitas vezes tem o motivo da produção ser feita daquele jeito, seja porque o diretor ou o criador da história querem te passar uma experiência, um sentimento diferente, ou muitas vezes eles simplificam uma animação para viabilizar a produção e deixar um pouco mais fácil de fazer aquela animação. Quanto mais detalhes e riqueza de personagens uma animação tiver, mais caro e mais trabalhoso é para você conseguir produzir aquela história. E o melhor exemplo que eu posso te dar para a gente abrir essa lista é Eio Sedai e Daten Itachi. Só pela abertura você já vê que a parada é diferente, que o bagulho é psicodélico mesmo, e ainda tem aquele anime bem doidão, ele é bem simplificado e ele trabalha bastante com essa pegada de você mudar as cores que seriam tradicionais, por exemplo, uma pele, essas coisas do anime inverte, e parte da escolha do estúdio de fazer com essa paleta diferenciada é justamente para passar para você a loucura e a doideira que é tudo o que acontece dentro do mundo do anime. Ah, agora eu entendi! E o bom de ter essa simplificação é que toda cena de combate você consegue ver com clareza toda a trajetória do soco, o soco indo, encaixando, você vê o impacto que aquilo faz no corpo do adversário, se contorcendo tudo aqui, as goelas, moela. Bem louco! E é o tipo de riqueza, de detalhe que você consegue ter quando você simplifica um pouco a animação para poder focar na fluidez dos movimentos. E pra quem não conhece, ainda tem um anime que conta a história de um mundo onde você tem deuses e demônios, e toda vez que alguém ora demais, faz muitas preces por um motivo específico, normalmente é criado um deus com base naquelas orações. Só que aqui, os deuses, para começar, já são muito mais poderosos que os demônios. Muito mais poderosos. Aqui dá dó de você ver o coitado dos demônios tentando bolar plano ali, uns artifícios para conseguir dominar o mundo. Tudo que eles bolam não dá certo porque os deuses resolvem na maior brutalidade. O negócio aqui é cabuloso. É violento. Pra quem gosta de anime com gore, é isso aqui. Então se você curte um anime de porradaria frenético e com uma boa história, deixa de preconceito, dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Agora em segundo lugar, bora falar do criador da regra dos 3 episódios, Puella Magi Madoka Mágica. Madoka Mágica é uma mahou shoujo. O que é uma mahou shoujo? É aqueles animes de garotas bonitinhas que ganham superpoderes e se transformam em meninas superpoderosas para combater o mal. Teoricamente é isso. Só que Madoka já começa meio diferente porque você vai assistir o anime, aí você fala, nossa, isso aqui tá bem estranho, essas meninas quadradas, cabeçuda, parecem um Funko Pop, elas são meio desproporcionais, elas não são assim muito bonitas, sabe? Não é o padrão estético que você esperaria de um anime de mahou shoujo. Mas ainda assim, tá passando, tá valendo. Até o momento em que as garotas mágicas entram no mundo das bruxas. Porque aí a parada, ela é toda doida, ela é toda viajada. Eles fazem um estilo de colagem, misturando vários recortes, uma parada que é meio digitalizada. São texturas do mundo real, misturada com 2D da animação. Que é justamente para mostrar pra gente que, ó, tiraram as garotas do nosso mundo e jogaram elas numa realidade completamente diferente. Aqui o buraco é mais embaixo. Fudeu. E uma maneira de retratar todo aquele caos, toda aquela loucura que acontece dentro do plano das bruxas é essa estética que eles escolheram para Madoka. Eu te confesso que ela causa um certo estranhamento, mas é bem legal, cumpre bastante o propósito. E para quem não conhece Madoka Mágica, eu disse que ele é o criador da regra dos 3 episódios, porque os 2 primeiros é justamente focado numa mahou shoujo clássico, de garotas bonitinhas, se transformando em super-heroínas com superpoderes para combater o mal. A partir do terceiro,
o anime muda completamente e mostra que ele é uma conversão do gênero. E por conta disso, essa quebra foi tão grande que a partir daí, a comunidade otaku meio que criou uma regra que para você realmente entender se a história é aquilo que você está pensando e se vale a pena você continuar acompanhando durante os 12, 24 episódios ou não, você precisa pelo menos assistir os 3 primeiros. Então tá aí porque da regra dos 3 episódios. Em terceiro lugar, Osama Ranking. Osama Ranking é um anime que conta uma história de um mundo com vários reinos que viviam com várias batalhas e várias guerras entre si, até que estabeleceram um ranking do rei. Como que funciona? A partir de agora, só o líder de cada um desses povos que vai batalhar um contra o outro. Em vez de você ficar criando várias guerras e gerando várias mortes desnecessárias, vamos aqui fazer um ranking, porque a partir do momento em que você tem um reino em que o meu líder é mais forte do que o seu, a gente não precisa batalhar. Eu já sei que eu subjugo o seu lado e a gente resolve nossas dificuldades, nossos problemas de uma maneira muito mais tranquila, sem precisar de um derramamento de sangue. E aí dentro dessa história, a gente tem o nosso protagonista, que ele é filho do rei mais poderoso que já teve, o pai dele morre e sobra pra ele defender a posição do pai e garantir que o reino dele continue sendo mais poderoso. Só que o problema é que o nosso protagonista, ele é pequenininho, ele é fraquinho, e acima de tudo ele é PCD. Então daí você já vê que você tem uma história super complexa. E a contradição, o traço que você esperaria ser super desenvolvido, super maduro e sério para você passar essa história, ele é cartunesco. Ele é todo bobinho, com uma paleta de cor meio no estilo de aquarela, os traços são redondinhos, parece o tipo de anime que você veria na Cartoon Network. E daí quando o Osama Ranking foi lançado, causou tanto estranhamento que muita gente dropou sem entender do que a história falava. E esse é um típico exemplo de anime em que o traço ele te passa uma coisa e a estética não corresponde à seriedade da proposta da história. E eu acho o Osama Ranking um exemplo perfeito de por que você tem que dar chance para as coisas, porque do mesmo jeito que o anime ele é todo sério, trevoso, o traço dele ele é tão simples, é igual o próprio Boji, o protagonista. Ele é muito mais forte do que ele parece, ele é muito mais inteligente e maduro do que você diria olhando pra ele, mas você só vai entender isso se você quebrar o seu preconceito e der uma chance para conhecer o protagonista. Ou no caso aqui, todo o conceito da história de Osama Ranking. Agora vamos com BNA. BNA é o típico anime que faz um estilo muito parecido com o Idaten. Ele simplifica a paleta de cores, que é justamente para você poder focar na fluidez das cenas. E é mais um daqueles que se você tiver preconceito porque é uma pegada diferente e não quiser ver, você vai perder uma puta história legal. Só pra você entender, na história de BNA é contado que existem 2 povos, onde um é a humanidade tradicional e o outro são meio homens, meio feras. Algumas pessoas foram se desenvolvendo e adquirindo genes de animais, e por conta disso eles são mais fortes, mais rápidos, às vezes mais altos ou menores, e por conta dessa evolução gerou um certo preconceito da humanidade tradicional, que acabou pegando todas essas pessoas, esses homens fera, e isolando eles da ilha de Animal City. E é claro que do outro lado, todas as pessoas que foram subjugadas e afastadas da sociedade acabam criando um certo ranço e revanchismo com a sociedade tradicional. E BNA é justamente o anime que usa dessas questões de DNA e evolução da humanidade para fazer esse paralelo e mostrar a relação dessas duas raças que estão tentando conviver ali no mesmo mundo. Tem um episódio aqui que a nossa protagonista, que é uma garota meio tanuki, meio pessoa, ela vai jogar beisebol com uma galera e é tão legal, é tão bacana de ver. Tem hora que ela faz um braço de gorila gigante, ela arremessa a bola e você tem toda a movimentação do braço dela, da bola girando. Esse anime aqui, pra começar, que ele é feito pelo estúdio Trigger. O Trigger sempre faz umas animações meio doidonas, meio desconexas, uns traços sempre muito exagerados, padrão de Kill la Kill, ou por exemplo, Cyberpunk Edge Runners, mas é feito com tanto carinho, é tão bonito de ver, que eu tenho dó do pessoal que teve preconceito dessa história e não acompanhou por conta da animação. E pra fechar nossa lista, bora de No Game No Life. No Game No Life é um anime que conta a história do Sora e da Shiro, que são 2 irmãos conhecidos como Kurako. Eles são os melhores jogadores do nosso mundo, não perdem nenhum jogo, seja virtual ou físico, até que um dia um deus de um outro mundo Sekai desafia eles para uma partida de xadrez. O deus perde e pensa, pô, eu acho que seria da hora se eu pegasse esses personagens aqui e trouxesse para o meu mundo de jogos para ver o que vai acontecer.
E daí começa a história de No Game No Life. Os traços até que são bem convencionais, é tudo bem padrãozinho. Mas o motivo de No Game No Life tá nessa lista aqui é porque eu não sei que raios de escolha o estúdio teve de você trocar a linha preta que faz a divisão de uma cor para outra, aquela que faz o discernimento dos traços do personagem, tradicionalmente sendo em preto, por que eles colocaram isso com violeta berrante? E o problema é que parece que não, mas só essa pequena mudança faz com que o anime ele fique berrando na sua cara. As cores são muito estouradas, é tudo muito claro, é muito colorido. Chega a doer a sua visão você assistir o anime de No Game No Life. Tanto que tem várias edições que o pessoal faz na internet que eles republicam a obra original, abaixando um pouco a saturação, diminuindo um pouco a gama do anime, que é para ele ficar com cores menos saturadas e ficar um pouco mais confortável de você assistir. É claro que se você vê no jeito original, a maneira que o estúdio pensou essa história aqui, depois dos 3, 4 episódios você se acostuma e daí é bola pra frente. Mas é uma questão que traz tanto desconforto que muita gente dropou No Game No Life e não deu uma chance pra acompanhar a história de tão berrante e tão forte que era a imagem do anime. E o estúdio tem tanta ciência disso que quando eles fizeram um filme prequel que conta a história anterior àquele mundo, No Game No Life Zero, eles já fizeram essa história com uma paleta um pouco menos saturada e é claro que os traços de divisão de cor já eram bem mais escuros. Mas me diz aí, você lembra de algum outro anime que é subestimado, mas que a galera curtiu e considera muito bom apesar dos traços? Comenta aqui embaixo, quem sabe ele não entra numa parte 2. Mas enquanto esse vídeo não chega, eu vou deixar umas outras opções aqui nos cards finais que eu tenho certeza que você também pode curtir. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!